Boa noite, pessoal. Não pretendi fazer um vídeo agora, mas surge um caso que eu acho bastante interessante, que foi exemplificado pelo Enzo. Ele defendeu o pessoal migtal porque alguns canais como o Terça Livre e o Nando Moura falaram mal desse movimento. Movimento que ao meu ver, é sim revolucionário. Não ser um movimento revolucionário, não é ser socialista, comunista, ser vermelho. Existem outras formas de fazer revolução, é uma revolução cultural. Mesmo o seu movimento seja uma resposta a outra coisa, que é o feminismo, que os MGTOW querem se defender disso, só que o problema é que também há um ar revolucionário nisso. Porque a questão é o seguinte: toda vez que você acha que vai mudar o mundo, mudar alguma coisa e tal, uma grande transformação, acontece que é uma utopia. E essa situação de se livrar, eu vou me livrar de processos, vou me livrar de problemas, isso é uma grande ilusão. Porque por mais que você não se case, por mais que você não tenha filhos, não tenha situações que você vai enfrentar a justiça, porque os MGTOWs consideram que a justiça é, entre aspas, feminista. Mas vai ter situações que os MGTOWs vão ter confrontamentos devido a isso. Então, acredito que é mais uma forma de tentar tapar o sol com peneira. A questão cada um tem que ter o direito de fazer, de ser, né? Se o cara não quer casar, não quer ter filhos, não quer arrumar problemas, entendemos assim que cada um sabe o que faz a vida. Se o cara quer ser homossexual, se o cara quer sair com outras pessoas, outros tipos de pessoas, só não pode fazer coisas contra a lei, né? Assim, mas se o cara assim, não, quem tem que estudar, eu tenho que pensar em mim primeiro. Que nem, por exemplo, o Enzo se contradiz numa parte assim que ele fala, não, é que os caras só querem casar tarde. Depois ele fala, não, os caras não querem casar e pronto. A questão quer casar ou não? Case se você acha que pode. Realmente é uma coisa séria, não é uma brincadeira mesmo. Um casamento é uma coisa que eu julgo muito séria, não é uma brincadeira, não é como nas novelas da Globo que é tudo avassalador e tal, aquela putaria, não é bem assim. Claro que tem uma entrega de ambos, né? Mas assim é o seguinte, eles querem a sigla que é Men Go Their Own Way. Me desculpa o meu inglês, que é homens seguindo seu próprio caminho. Beleza, que você quer cuidar da sua vida, justo. Se você não acha que é ruim o relacionamento, não tenha. Só que é revolucionário de certa forma. Porque é simplesmente algo que é consequência de uma revolução. Então, os MGTOWs, né, os amigos MGTOWs, já entregam o jogo, já dizem que tudo vai tendendo, no caso, como o Universo 25, que é um experimento bastante interessante. Eu já tinha ouvido falar desse experimento, bastante interessante, que o Enzo elecou. Não estou aqui para desrespeitar ninguém, mas parece que no conceito de muitos MGTOWs eles se referem a muitas pessoas de maneira depreciativa também. E isso é ruim, ao meu ver. Por exemplo, tem um cara que ele fala bem assim, que ele conhecia o movimento MGTOW, que quando nós vem falando há algum tempo, e ele se refere aos conservadores como conservadores, ou seja, cornos, e as conservadoras como vadias, conservadias. Então, ele fala que não tem nada contra o movimento e nem se pretende se casar, mas que se eles querem respeito, eles também têm que dar o respeito. Tipo assim, beleza, os MGTOWs querem um respeito, mas eles se referem às pessoas como corno, gado, conservadias, que mulher que é mãe solteira não pode porque já tem filho, que não sei o que. Acontece que neste movimento não foram as fêmeas que dominaram os mais fracos, foram os ratos machos mais fortes
que eles eram denominados como os bonitos, que é assim, como tinha muito recurso natural num lugar fechado, ou seja, os ratos não poderiam, por exemplo, sair deste sistema fechado, mas o sistema fechado estava sempre alimentado com água e ração. Até então é um sistema ideal, utópico, né? Mesmo o sistema ideal, teve um momento que houve o quê? Uma queda. Porque começou o quê? Faltar espaço e começou a ter um domínio de certos animais sobre os outros. Ou seja, certos ratos com características mais fortes começaram a oprimir os ratos mais fracos, que não conseguiam também se reproduzir. E gerou uma situação que as próprias fêmeas não conseguiram mais se reproduzir devido àquele estresse, daquele sistema, mesmo com aquele sistema sem alimentação. Com alimentação, desculpa. Imagine se esse sistema decaísse também os recursos naturais. Eu acho que é uma comparação um pouco descabida com a vida real. Porque a questão que não vivemos um sistema fechado como nesse experimento do universo 25. Por que ele tem esse nome universo 25? A questão que este universo ele era um sistema fechado e esse sistema ele falhou 24 vezes, só deu certo na 25ª vez. Ele tinha várias etapas. Eu acho que o Enzo, de maneira superficial, conheceu o experimento e usou isso como um exemplo para dizer por que esses caras estão sendo e tal. A outra questão também que eu acho que o Enzo pegou um pouco pesado em relação ao Nando Moura. O Nando Moura já teve um filho e a esposa dele engravidou, só que essa criança, essa gravidez não vingou e a esposa do Nando Moura perdeu a criança. Até então foi uma situação muito triste e que deu margem a uma pessoa altamente perversa e altamente suja, chamado Maestro Boggs, fazer ainda piada sobre isso, e gerou também uma grande rivalidade com o Felipe Neto, porque o Felipe Neto declarava que era muito fã do Maestro Boggs, sendo que o Maestro Boggs fez pouco caso tanto da morte do filho, né, do Nando Moura, que teve o aborto, quanto do pai do Nando Moura, que tinha falecido um ou 2 anos antes. Se não me engano, já era falecido quando o Nando Moura começou a fazer vídeos. E os primeiros vídeos do Nando Moura já citava o pai dele, que tinha falecido. Então, eu acho que o Enzo, não acredito que ele tenha feito por maldade, eu acho que foi um desconhecimento. Eu acho que ele poderia ter a honra de pedir desculpas. E eu acredito que o Enzo, eu acho que o Enzo não sabia disso. E a questão também que se o Nando e a esposa não têm filho, às vezes eles não podem, às vezes tem abortos e partos que causam algum problema de que a mulher não possa mais engravidar, às vezes dá alguma lesão lá no útero, e às vezes pode ser esse o motivo que eles não tentaram, ainda não têm outros filhos. Fora que eu acho que talvez eles tenham e o Nando esconda, porque se você vê, ele não mostra a esposa dele, ele faz de tudo para não mostrar a esposa. Eu até entendo por quê. Porque ele tem uma pessoa que é bastante odiada, tem bastante haters, talvez é uma forma de protegê-la. Apesar que aquela pessoa chamada Henri Bugalho tirou da bunda um BO, só um boletim de ocorrência, e leu aquilo lá e falou o nome dela. Então é outra coisa desagradável. Então a questão do Nando
essa questão, acho que o Enzo não fez por maldade, acho que foi um pouco de desconhecimento. Os outros caras, se eles são casados ou não, o problema é deles, assim. Então, se os migtaus não gostam que as pessoas enchem o saco deles, o problema é deles, né? Então, o problema também é dos caras do Terça Livre. Eu acredito que a intenção do pessoal do Terça Livre foi mais iniciar que é um movimento revolucionário. Se eles não têm mulher ou não, isso é problema deles também. E que nem o pessoal do Miguel também não quer ter filho, não quer ter mulher, não tem não sei o que. Agora, a questão que é complicado, porque, por exemplo, olha, veja a situação. Aquela coisa é a seguinte, que os muçulmanos lá na Europa, eles não têm essas coisas de militar, feminismo, não sei o que lá, não sei o que lá, de pensar, não, eu vou viver a minha vida, não. É um filho atrás do outro, meu amigo. Já tem, parece que tem uma estimativa que já existe um número igual entre católicos e muçulmanos na França. Ou seja, os muçulmanos já alcançaram o número de católicos. Então, pouco tempo, já vai ser um país bastante muçulmano. Então, vai ter muçulmanos na política que vão fazer leis para adaptar o estilo de vida à fé islâmica. Ou seja, vai ter uma mistura de igreja, igreja não, religião e Estado. Esse é o problema, que eles podem fazer isso, como é no Oriente Médio. Vide, por exemplo, como é a Arábia Saudita. E outros países. Por exemplo, vai ter que ter lei para a mulher usar véu, etc., proibir bebida alcoólica e outras coisas também. Inclusive, os homossexuais vão ser bastante penalizados porque os muçulmanos não gostam desse tipo de coisa. Cara, é complicado. É complicado. Eu acho o seguinte, que a questão é que, sendo ou não justificável este tipo de coisa, por exemplo, se você acha que é pertinente ser, mas pensa que no mundo anterior, eu acho que as pessoas enfrentavam melhor as situações. Ou seja, vivíamos um mundo mais difícil. Por exemplo, questão de desigualdade social, de miséria, de violência, inclusive, porque vivimos em guerras, teve muitas doenças. E as pessoas elas procuravam contornar isso. E fazendo realmente um paralelo com o universo 25, faz um certo sentido que as pessoas, mesmo com todos os recursos, com todas as facilidades, não conseguem lidar direito com a vida. Isso é bastante pertinente, como os ratos que nem do universo 25. Ou seja, todo recurso, não, a sua sociedade colapsou. Nossa sociedade está colapsando? De certa forma, possa estar. Só que também temos que tentar fazer algo. Porque comparar ratinhos num universo fechado com seres humanos, eu acho que é uma falta de proporção total. Por exemplo, porque ratos agem apenas por instinto. Os ratos comem por instinto, procriam por instinto, eles não raciocinam e tudo mais. Só que nós não. Nós temos embasamento, nós temos cultura, nós temos valores, nós temos conhecimento. Então, tudo isso está a nosso favor. Então, temos que fazer a nossa parte. Mas falar, eu não quero me ferrar para salvar essa sociedade. Tipo assim, tem um cara que foda essa sociedade, não abra mão da minha tranquilidade para benefício da sociedade. Se você pensar assim, o mundo já era. Então, ninguém vai fazer nada. Para que essa sociedade? Para que eu vou fazer alguma coisa? Ninguém vai fazer algo por mim. Esse pensamento, todo mundo tem que ir viver no centro das cavernas. Viver como os nômades mesmo. Nem os índios, por exemplo, da época pré-cabaranina. Ninguém vai fazer nada.
A questão é que você tem que fazer algo por alguém. Pense que, por exemplo, dependesse da sua mãe. Ah, pra que eu vou ter filho? Sua mãe lá no passado, antes de ter você, eu te abortasse. Ah, pra que? Foda-se. Quero viver minha vidinha. Como que você ia nascer? Ah, mas eu não pedi pra nascer, mas você nasceu. Até então você tem que enfrentar esse mundo. Então eu enxergo assim, por mais que seja pertinente, por mais que possa ser justificável esse movimento mental, ele não, eu acho que o fim também é algo catastrófico. Ou seja, o cara ele abre mão de uma luta, ele abre mão de, por exemplo, de tentar resolver a situação, ele lavou as mãos, dane-se. Todas são feministas na lógica deles, né? São todas vão tirar o meu dinheiro, ou seja, uma visão materialista, ou seja, você só está se preocupando apenas com a questão financeira, porque você vai ter que pagar pensão, vai ter que ceder seus bens, então você está preocupado apenas com isso. Mas, se você acha justo, tudo bem. A questão é que a vida não é apenas coisas materiais. Você tem que deixar um legado para o futuro. Por exemplo, vivemos praticamente, temos mais de 3.000 anos de civilização. Se contarmos período antes de Cristo, por exemplo, tivemos a cultura greco-romana, a cultura da Mesopotâmia, egípcia, a viking também, os povos bárbaros. Houve a cristianização, houve a ruptura do Império Romano, mas os valores da religião católica, juntamente ao direito romano, a filosofia grega, isso foi tudo preservado para ter o que temos hoje. Praticamente a sociedade como conhecemos vem de várias e várias coisas. Por exemplo, de pesquisas que, por exemplo, de Nikola Tesla, Thomas Edison, né? Que cada um defendia a corrente alternada e outro defendia a corrente contínua, para a gente ter eletricidade. A gente ter o aparelho que temos hoje, a internet. Algumas pessoas realmente deram suas vidas por algo. Pierre Curie, Marie Curie, que morreram, descobriram a radiação, morreram por causa dela. Fora as pessoas que lutaram em guerras, eu tenho minhas gameplays de jogos de Segunda Guerra Mundial. Se não fosse pessoas lutassem na guerra para defender as liberdades contra o modelo autoritário de Adolf Hitler, modelo eugenista, diga-se passagem, baseado no darwinismo social, na raça pura ariana. E aí? Como seria um mundo nazista? Só ia ter branco. Praticamente eles iam subjugar o resto da humanidade. Só de pensar nisso é um horror, né? Fora que depois eles iam tentar acabar com o resto do planeta de alguma forma. Eles que tinham um pensamento muito esotérico, né? Muito maluco. Então, olha só. Então, você vai deixar isso para quem? É isso que a gente tem que pensar. A questão é que o modelo de família realmente pode ter seus problemas. Que até os esquerdistas falam da família tradicional e de uma forma de certo desprezo, como o Henri Bugard, que generalizou a questão do MC Reaça. E eu perdi a desmonetização desse vídeo. Nesse vídeo foi desmonetizado. Mas e aí? A questão que todo mundo foi criado numa família. Então, temos todo o arcabouço cultural até os dias de hoje, nossos valores, a nossa fé, a nossa filosofia, temos as questões familiares e vamos jogar fora porque cada um só quer pensar só nisso aqui, no dinheiro, em se resguardar de tomar processos e tudo mais, perder dinheiro.
falsamente acusado de estupro, que não sei o quê. Mas pensa bem, meu amigo, você quer só se envolver com mulher de índole duvidoso, ou seja, você acha que certas mulheres são complicadas, mas ou seja, você tem que escolher melhor, porque tem mulheres boas, sim. É só você tomar vergonha na cara e ser um homem melhor. Eu acredito nisso. Se você for uma pessoa decente, mas aí eu vou tomar um chifre. Toma um chifre, você chora, 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 chora e enche a cara de cachaça. E enche mesmo. Depois vai lá e se reergue. Faz igual, fica lá um tempinho comigo e tal, pensa só em ficar em só, depois vai encontrar uma pessoa bacana. Me traiu, foda-se. Você é você. Você tem que pensar em você, mas que nem todas as mulheres são assim. Nem todo mundo é filha da puta nesse mundo. Nem todo mundo é bonzinho, mas nem todo mundo é filha da puta. Então, ou parece que é 880, ou é um pensamento russoniano ou um pensamento hobbesiano. Então, tem um livro que fala sobre esses dois pensadores, que é o livro dos 10 livros que estragaram o mundo, que citam esses dois atores, né? Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. É complicado, galera. Eu fico por aqui, acho que já falei muito, falei demais da conta, mas esta é a minha contribuição. Forte abraço.